Greve de estudante. Passou ao largo esse detalhe aqui, né? Estudante faz greve? Ou a USP ou a universidade pública se coloca no dever primordial que ela tem de ensinar universalmente, ou então privatiza essa porcaria. Estudo da USP, FIA, revela que apenas 4% do material didático da rede pública tem base científica. Agronegócio é criticado em 87,8% das menções e ditaduras comunistas aparecem romantizadas. 96% do que a criança da escola pública recebe na mochila é narrativa política sem rigor técnico. A Lei Áurea aparece assinada por Dom Pedro. Defensivo agrícola só aparece como agrotóxico. O campo é retratado como latifúndio do passado e regimes comunistas que mataram milhões ganham leitura compreensiva. Não é educação, é reescrita de história e o contribuinte paga a conta. E o pior dos casos, né, Adrilho e Jorge, o pior é que não é nem só na esfera pública, hein? Se a gente for para a esfera privada, esse tipo de coisa. Greve de estudante. Passou ao largo esse detalhe aqui, né? Estudante faz greve? Estudante trabalha? Não, estudante estuda. O estudante da USP, ele estuda custeado pelo nosso dinheiro. O estudante de uma universidade pública, ele não trabalha, ele não tem direito à greve. Entendeu? Nunca vi um sujeito que vai lá na escola e volta, tô de greve, mãe. Não vou mais estudar nunca mais, porque as condições da estrutura da escola, porque o bandejão da escola é muito ruim. Eu não volto lá de jeito nenhum, não vou estudar. De maneira... Essa razão que o estudante da USP está pleiteando para poder não só faltar às aulas, mas note bem, para obstruir o caminho de professores e de demais alunos que queiram assistir às aulas, que são violentados em seu direito sacrossanto, pagos por dinheiro público, de estudar. Agora, estudar o quê? Esse aqui é o problema. A segunda nota do Emilinho é elucidativa. Estudar o quê? O que a USP ensina? Viva a Revolução Chinesa, que matou 20 milhões de pessoas? Viva a Revolução Russa, que matou 20 milhões de pessoas também? Viva o MST, que invade a propriedade produtiva? Demonizam o agronegócio? Falam que quem decretou a Lei Áurea foi o Dom Pedro II, erros crassos, misturados com ideopatia. Esses alunos aí, esses alunos acéfalos que deveriam estar na cadeia por depredação de patrimônio público, deveriam estar na cadeia, são exatamente aqueles doutrinados por professores incendiários que ensinam esse tipo de baboseira, esse tipo de coisa completamente contrária à aferição e à percepção da realidade. Eu fiz PUC e eu percebi a quantidade de militantes, professores, que formavam também, por sua vez, militantes alunos, que não eram jornalistas, que eram militantes de uma causa que queriam transformar a realidade. Então, esses professores que ficam preconizando greve o tempo inteiro para não dar aula, são os mesmos que, eventualmente, incentivam e incitam alunos rebeldes com causa, com uma causa de destruir patrimônio público, com uma causa de invadir espaço privado, com uma causa de impedir o estudo, com uma causa de arrebentar com o ensino público, que já é arrebentado em grande medida, infelizmente, por um tipo de doutrinação ideológica, porque, Emilinho, ensino público, ainda mais universitário, como o nome diz, tem que estabelecer uma universidade de percepções da realidade, analisar os fatos a fundo, para depois o aluno tomar uma consciência moral, não introjetar a ideologia, como é o caso do ensino público no Brasil, que 90% do material didático, eu estou na Comissão de Educação junto com a Sonaira, e a gente vê a quantidade de ideopatização. Esses grevistas vagabundos que deveriam estar na cadeia e pagar pelo estrago que fizeram, são exatamente os ideopatizados. São aqueles que impedem o ensino público, são aqueles que são doutrinados. É isso. Ou a USP ou a universidade pública se coloca no dever primordial que ela tem de ensinar universalmente, ou então privatiza essa porcaria. Privatiza a USP. Vende essa merda. O que a USP está ensinando? Greve? Revolução Chinesa? Revolução Russa? Demonização do agronegócio? O que é essa nova geração que está saindo da USP? É só porcaria. Privatiza essa porcaria. Muito bem, Adriles. Gostei da indignação. Vai lá, Darcio.
Não, eu queria depois propor um debate, eu acho que é interessante, para poder a gente estudar o fenômeno da contradição Bolsonaro, porque depois de 60 anos de doutrinação, 60 não, mais de 100 anos de doutrinação comunista, a gente tem um fenômeno Bolsonaro, eu acho isso interessante, que a gente deveria debater. Eu não tenho essa solução para isso, mas eu quero deixar uma coisa clara aqui. Por que que eu falei da ocupação de espaço, das pessoas de bem começarem a frequentar as universidades, ocupar esses espaços? Por que revitalizar? Porque a escola é ambiente de doutrinação e de, enfim, de profanação há muito tempo. O Stalin, a mãe dele colocou ele numa escola de padre para poder evitar dele virar o que o irmão virou, que o irmão Não puxou o adiantou, padre. não. Não adiantou, Não não, Darcy. adiantou. Não adiantou. O Fidel Castro também estudou em escola cristã. É, Vários, Ceausescu, vários índole. estudaram em escola cristã. O Karl Marx, ele saiu da Universidade de Bonn, que estava criando confusão, foi para a Universidade de Berlim, chegou lá, o que, que ele encontrou? Um monte de hegelianos satanistas. Então, assim, as universidades, eu estou falando do século XIX, gente, as universidades já são espaços de doutrinação há muitos anos. O que eu defendo é que a sociedade faça sim esse debate que a gente está fazendo aqui, denuncie, mas que ocupe esses espaços. Esses espaços são pagos pela população. Eu acho que a população tem ideia de que as universidades públicas não pertencem, elas precisam ser integradas à sociedade. E eu acho que está faltando essa ideia de que a sociedade tem que chegar. Ei, o que você está fazendo com o meu dinheiro aí? Você está fazendo greve do quê, meu irmão? Do meu dinheiro? É isso. A sociedade precisa exercer essa cidadania e começar a fazer com que essas universidades cumpram algum serviço social, algum papel na vida da cidade, na vida das pessoas. Porque hoje em dia, infelizmente, são verdadeiras instituições que só atrapalham a cidade, muitas vezes se tornando até foco de comportamento antissocial. Ô, Darcio, deixa eu só emendar uma coisa que o Agora, Darcio falou aqui, amiguinho. Rapidinho, juro. cateamento é uma vergonha. Oi? Sextou, vambora, vambora. Não, 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 é assim, o que o Darcio Vai está lá. falando é importante, é fundamental, mas assim, é um acréscimo. A função social da universidade, fazer um trabalho público, mas assim, é um desvio de finalidade. Legal, eu apoio a ideia do Darcio, mas o problema fulcral é a doutrinação, é a idiopatização. Se você altera o principal da universidade, que é ensinar universalmente, e coloca uma ideologia na cabeça de um aluno que vai achar que fazer greve é legal, até porque os exemplos dele, o Guilherme Boulos, o MST, invasor de prédio, invasor de propriedade agrícola, é uma coisa bacana, ele vai fazer isso com a universidade, e ele vai fazer isso em qualquer lugar. Ou seja, a função social primordial da universidade é ensinar de maneira universal e humanista. E a gente está vendo o contrário disso. Se eventualmente a USP não preconiza o ensino fundamental dos alunos, o ensino universal dos alunos, ela tem que ser fechada ou privatizada. Então, vende ela pro Boulos, vende ela pro PT, vende ela pra PQP, pelo amor de Deus, velho, não dá. Tem razão. Oi, Sonara. Só para favor. colaborar rapidamente aqui, é o seguinte, né? É de uma estupidez tamanha que eles pregam o ódio contra o agronegócio. Eles não sabem que o agro, né, é a locomotiva desse país. Aliás, eles têm dimensão, eles sabem o que é o agro e eles fazem propositalmente, porque talvez o agronegócio não defenda os horrores, que não preguem, né, não rezem a mesma cartilha que essa gente deseja, que essa gente quer. Então, veja, o agronegócio aqui na cidade de São Paulo, através da FAESP Senar e das semeadoras do agro, da Juliana Fara e do Dr. Tirso Meirelles, eles têm uma construção, né, de trabalho com as mulheres, com meninas, e trazem também a ideia da agricultura familiar, coisa que com toda certeza essa turma do Boulos, essa turma do MTST, eles abominam. Então, é um negócio tão disparo, é um negócio tão sem dosagem, que a gente precisa saber, que a população precisa mesmo, gente, se revoltar, porque somos nós que sustentamos esse pessoal lá. E aí a gente percebe que é uma militância, como bem disse aqui o meu colega Adrilho Jorge, é um nível de militância, de ideologia que está encebado na educação, que está enviesado somente para um lado. Esses dias nós fomos questionados na Comissão de Educação sobre um relato do Brasil paralelo dentro das escolas municipais.
Mas vejam, nós temos um currículo antirracista ridículo que não tem nada de combate ao racismo. É ideologia, é militância. Então Perfeito. nós precisamos dosar isso e fazer, como bem o Dácio disse, esse debate, sem medo, sem talvez.